Olá, meu nome é Alice Dias, eu sou médica dermatologista e hoje eu vim conversar com vocês tudo o que vocês precisam saber sobre a dermatite atópica, uma condição tão frequente da pele e que afeta tanto a qualidade de vida dos pacientes que a têm. Então, se tem algum filho teu que sofre dessa condição, ou se você mesmo que sofre conhece alguém que tenha, ou mesmo se você se interessa pelo tema, fica aqui que esse vídeo é para você. A dermatite ou eczema atópico é uma das condições de pele mais prevalentes, mais frequentes nas crianças no mundo inteiro, chegando a estar presente em 15 a 20% das crianças e em 2 a 10% dos adultos. É uma doença inflamatória e crônica da pele, que cursa com lesões avermelhadas e muito pruriginosas, ou seja, que tem muita coceira associada, e isso compromete bastante a qualidade de vida dos pacientes que a têm. Mas o que causa a dermatite atópica? É a união de fatores genéticos com fatores ambientais. Sabemos que a dermatite atópica tem muita relação com o histórico familiar de atopia, ou seja, se os pais de uma criança eles têm um histórico de dermatite atópica, de asma ou de rinite, aquela criança tem muito mais chance de também ter lesões de pele compatíveis com a dermatite atópica. Quanto aos fatores ambientais, diversas são as coisas que podem desencadear um paciente a ter uma crise de dermatite atópica. E isso acontece porque, em primeiro lugar, esse paciente vai ter uma falha na imunidade local da pele e também uma perda da barreira cutânea. Eu costumo explicar que a nossa pele ela tem uma barreira tanto de lipídios, de gordura, que vai nos proteger contra as agressões externas, como também aquela camada de células mais superficiais vai nos proteger contra infecções, vírus, bactérias, fungos, vai nos proteger contra a poluição, contra agentes químicos e agentes irritantes. Então, quando a gente tem esse manto lipídico prejudicado, essa barreira cutânea prejudicada, qualquer fator desse vai desencadear uma crise de dermatite atópica. E quais são os fatores associados ao desencadeamento de uma crise de dermatite atópica? Extremos de temperatura, suor, não que a criança que tem uma dermatite atópica, ela tenha alergia ao seu próprio suor, mas aquele suor tem algumas substâncias que são irritantes para a pele, principalmente uma pele que tem uma perda de barreira cutânea. E também produtos químicos, substâncias químicas podem desencadear uma crise. Então, amaciantes, perfumes, detergente e outros diversos produtos também podem estar associados a isso. O estresse, sabemos que ele não causa dermatite atópica, mas ele pode desencadear ou piorar sim uma crise. E acaba que fica um ciclo vicioso. Quando a pessoa tem a crise de dermatite, ela coça, ela fica com comprometimento da qualidade de vida, fica mais estressada e o estresse vai lá e piora novamente a dermatite. Então, realmente, a gente tem que conseguir quebrar esse ciclo para o paciente conseguir voltar a ter sua qualidade de vida. Além disso, a gente sabe que a dermatite atópica ela está ligada ao histórico pessoal também de outras atopias, então está ligada à asma e à rinite. E outro fator que vale a pena pontuar é que infecções também podem desencadear uma crise de dermatite atópica e os pacientes que têm dermatite por conta daquela deficiência da imunidade da pele e por perda da barreira cutânea, eles têm uma chance muito maior de desenvolver infecções de pele. Então, seja infecções por vírus, por bactérias, por fungos, elas vão estar muito mais presentes ali. E a gente tem que estar sempre atento a sinais de alarme que possam estar chamando a atenção para uma infecção ali, porque muitas vezes a crise de dermatite não vai estar melhorando porque tem uma infecção ali subjacente. E como é que é feito o diagnóstico da dermatite atópica? Na grande maioria dos casos é um diagnóstico clínico, em que a gente vai se basear nos sintomas e no achado ali das lesões de pele e vai conseguir bater o martelo que é sim uma dermatite. Existem, claro, casos que são mais duvidosos, que a gente vai precisar partir para a biópsia, mas isso é uma exceção à regra. Na grande maioria, só diante do que a gente está vendo ali, a gente já consegue fechar esse diagnóstico. Mas quais são esses sintomas? Na verdade, o paciente vai apresentar lesões avermelhadas e lesões descamativas que normalmente vão surgir ali na infância, até antes do primeiro ano de vida e que vão tendendo a melhorar à medida que aquele paciente chega à adolescência. É claro que existem os pacientes que vão surgir com a dermatite atópica um pouco mais velhos ou até aqueles que vão perdurar com essa dermatite desde a infância até a vida adulta. Essas lesões, normalmente, elas podem acometer o rosto e o tronco
em crianças mais novas, e nas mais velhas e nos adultos ela tende a acometer mais as dobras, principalmente as dobras de cotovelo e as dobras atrás dos joelhos. Existem também os casos mais graves, logicamente, em que existe acometimento de todo o corpo, e aí não precisa nem falar, né? A qualidade de vida desse paciente vai estar bastante comprometida. E todas essas lesões de dermatite atópica, o que a gente vai ter de bem característico é a questão do prurido. Vai ter muita coceira, então é uma coceira que incomoda o paciente, incomoda os familiares que estão vendo aquele sofrimento, que vai comprometer o sono daquele paciente. E é um prurido, uma coceira que acaba gerando um ciclo vicioso, porque quanto mais o paciente coça, mais piora as lesões e mais aquelas lesões vão gerar coceira. Então, por isso que a gente é tão importante que interrompa esse ciclo para o paciente conseguir ter sua qualidade de vida. Dito tudo isto, vamos falar agora sobre tratamento. Uma das coisas fundamentais do tratamento são as medidas comportamentais, que é o que vai fazer com que o paciente evite o desencadeamento da crise de dermatite. E uma das coisas mais importantes aí é em relação aos banhos. Esses banhos não devem ser muito quentes, nem muito demorados, nem muito frequentes e nem com excesso de sabonete no corpo todo. Eu costumo fazer uma analogia. Imagina que você tem uma louça para lavar ali na pia e aquela louça está toda engordurada, cheia de gordura. Para você conseguir lavar direitinho aquela louça, você vai ter que usar muito detergente e você pode também lançar mão de água quente. Então, se você usar água quente e se você usar muito detergente, você vai conseguir remover aquela gordura. Agora, imagina a pele de um paciente com dermatite atópica. Eu comentei que aquele paciente ele tem uma perda da barreira lipídica, do manto de lipídios que estão protegendo a pele contra as agressões externas. Se eu colocar muito sabonete detergente, ou se eu der um banho muito quente, né, colocar muito calor ali naquela região, a água quente também vai remover aquela gordura que o paciente, aqueles lipídios que o paciente já tem tão pouco. Então isso pode sim desencadear uma crise. Então a gente recomenda que os banhos sejam quebrada frieza, banhos mais curtos, que não sejam banhos tão frequentes ali no dia. Se o paciente quiser tomar mais banhos para refrescar, que não seja aquele banho que vai usar sabonete, né, em todos os banhos. E esse sabonete, de preferência, um sabonete específico para dermatite atópica, um sabonete Sindet, que é mais suave. Existem várias linhas hoje que são específicas para dermatite atópica, presente nas grandes redes de farmácia, que o paciente pode lançar mão e se beneficiar bastante. Outra coisa importante é em relação ao uso de hidratantes. O uso de hidratantes deve ser feito de maneira diária. Hidratante, para quem tem dermatite atópica, é igual a remédio, então deve ser feito realmente todos os dias, principalmente após os banhos, que é quando ele vai conseguir ser melhor absorvido, porque a pele ainda está úmida. De preferência, são os hidratantes em creme, que são aqueles mais densos, mais pegajosos, mas vão conseguir tratar melhor a barreira cutânea do paciente, fazendo com que essa barreira cutânea se recupere. Então, eles vão servir tanto para o tratamento, como também para evitar que as crises de dermatite elas apareçam. Existem diversos hidratantes aí no mercado, alguns com algumas substâncias mais específicas para dermatite atópica. Lembrando sempre que deve se evitar hidratantes que tenham corante na formulação ou hidratantes com fragrância, ok? E em relação aos tratamentos medicamentosos, a gente sabe que a dermatite atópica ela se dá em crises, então tem períodos de melhora, tem períodos de piora, e na grande maioria dos casos, a dermatite ela vai se dar localizada em alguns locais do corpo. Então, na grande maioria dos casos, a gente vai tratar a dermatite usando alguns cremes e algumas pomadas com medicamento. Naqueles locais, o paciente vai conseguir sair da crise, a gente vai usar hidratante ali para manter-se em crises pelo máximo de tempo possível, e ele pode, eventualmente, evoluir com outras crises posteriormente, até que a tendência que na vida adulta, na adolescência, ele tenda a melhorar. Quando existem casos mais graves, casos mais extensos, a gente vai partir para o uso de medicações e tratamentos sistêmicos. Em relação aos tratamentos sistêmicos, a gente vai realizá-los em geral nas dermatites atópicas mais graves, mais refratárias, em que o paciente vai ter lesões mais generalizadas ali, né, no corpo todo, com grande comprometimento na qualidade de vida. A gente pode lançar mão de medicações imunossupressoras que vão diminuir aquela inflamação que está tão exacerbada no corpo do paciente, então metotrexato, ciclosporina, enfim. A gente também pode lançar mão de fototerapia, que é quando o paciente entra em uma cabine de radiação ultravioleta dentro de um espectro específico. E isso daí também vai conseguir diminuir a inflamação da pele daquele paciente. E por fim, a gente também tem as medicações imunobiológicas, que são medicações que vão agir
diretamente contra certos fatores ali da inflamação que estão alterados na doença, no caso da dermatite atópica, e que vão conseguir fazer com que esse paciente melhore das suas lesões. Existem diversos imunobiológicos hoje em dia. A gente, para a dermatite atópica, ainda não tem um arsenal muito grande, mas com certeza isso aí é uma perspectiva bem importante para o futuro. É o futuro aí de muitas doenças dermatológicas. E com certeza esse é um ramo que vai crescer bastante e vai ajudar muito ainda muitos pacientes. Bom, gente, é isso. Como mensagem final que eu queria deixar para vocês é: dermatite atópica é uma condição de pele muito comum, que não tem cura, mas que sim, na grande maioria dos casos, ela vai melhorar com o passar do tempo. Mas que se isso não acontecer, ou se tiver uma dermatite atópica grave, existem sim tratamentos eficazes hoje em dia. Então a gente consegue tirar o paciente da crise, a gente consegue devolver qualidade de vida, sono e paz para esse paciente, para essa família. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal.